E aí galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa playlist de ciclo trigonométrico, após ter visto um pouco das noções de seno e cosseno no ciclo, de ter visto redução ao primeiro quadrante, como calcular seno e cosseno de ângulos maiores do que 90 graus, dando continuidade, a gente fala hoje sobre tangente no ciclo trigonométrico. Até então a gente não tinha tratado sobre tangente, falamos apenas de seno e cosseno, e nessa aula de hoje a gente vai falar da tangente, qual é a sua ideia, a sua noção, que é importante entender para que a gente não fique memorizando coisas desnecessárias, e assim conseguir calcular a tangente de ângulos também, que são maiores do que 90 graus. Então, acompanhe. Bem, a ideia é o seguinte, ó, a gente já tem o ciclo trigonométrico da forma que a gente conhece, aqui o eixo dos senos, aqui o eixo dos cossenos, né? Lembrando que aqui é 90 graus, 180 graus, 270, aqui é 360 e 0, isso no ciclo. Nos eixos, aqui você tem o número 1, o número menos 1 e o número 1 nos eixos e não no ciclo, na circunferência, tá? E aí, o que seria tangente? É você colocar uma nova reta agora, tá certo? Tangente à circunferência aqui nessa localidade, nesse ponto de início do arco, tá? E essa reta tangente é a que vai servir, como é que eu posso dizer? De base, de noção para a gente conseguir ter ideia do comportamento da tangente no ciclo, tá? Então, se a gente já entende que o seno é esse eixo e o cosseno é esse eixo, o eixo da tangente é um eixo paralelo ao eixo dos senos, tá certo? E tangente à circunferência bem aqui na interseção entre o eixo dos cossenos e a circunferência, tá bom? Então, tá aqui o eixo da tangente. E aí, como é a ideia de tangente no ciclo? Então, do mesmo jeito que a gente fez na aula de seno do cosseno, vamos fazer aqui da mesma forma. Então, digamos que eu forme um arco e esse arco pare nesse local aqui, ó, tá certo? Então, eu tenho esse arco ó, que sai desse lugar e vem até aqui e parou nesse lugar. E aí a pergunta é, a gente já sabe dizer a ideia do que seria o seno desse arco que se formou e o cosseno desse arco que se formou. Se eu tenho esse ângulo aqui, né, o ângulo do arco, eu sei que o cosseno é eu pegar e descer até o cosseno e o seno é eu pegar e levar até o seno. E a tangente é fazer o quê? A tangente, pessoal, é dar continuidade ao segmento de reta que forma o arco. Então, a gente tem esse segmento de reta aqui, ó, que é o segmento de reta que forma o ângulo do arco, é o jeito mais correto de se falar. Eu tenho esse segmento de reta aqui, que ele está passando pela origem e está conectando a origem com o ponto onde o arco parou, né? É sempre assim que vai se formar esse segmento, com a origem e o ponto onde o arco parar. E aí, se eu quero saber a tangente desse arco, aí o que eu faço? Eu prolongo esse segmento, o segmento do ângulo, até a tangente. Então, de novo, eu prolongo o segmento do ângulo até a tangente. Se o segmento do ângulo é esse aqui, eu vou prolongar ele até a tangente. Se eu prolongar ele até a tangente, a gente vai achar um número aqui, ó, tá vendo? Eu vou prolongar ele até a tangente, aqui a tangente, então eu vou prolongar ele até a tangente, ó, prolongando até a tangente, ele vai achar um número aqui. Esse número é justamente a tangente desse arco que se formou. E aí vai lá a observação. Perceba que para qualquer arco que pare aqui no primeiro quadrante, ó, a tangente sempre vai ser um número positivo, né? Porque aqui é o zero desse eixo, tá? Ó, o zero desse eixo está nesse cantinho. Aí aqui você vai ter acima os números positivos e abaixo os números negativos. Então, a tangente desse ângulo que se formou, a tangente desse arco, que é esse número que está aqui, é um número positivo, tá certo? E isso vai acontecer, observe que para qualquer arco que pare aqui no primeiro quadrante, a tangente vai ser sempre ó, um número positivo. Então, a tangente no primeiro quadrante, assim a gente vai dizer ó, que o sinal
da tangente no primeiro quadrante é sempre um número positivo. E essa ideia de sinal e essa noção é importante para a gente consiga dar o sinal quando a gente faz aqueles cálculos de redução ao primeiro quadrante. Lembre-se que entender essas ideias é importante justamente para a gente conseguir dizer se aquele valor de tangente, seno ou cosseno, vai ser um número positivo ou um número negativo. Então, para qualquer número que pare no primeiro quadrante, a tangente vai ser um número positivo. E aí eu chamo a sua atenção, que não é para ficar memorizando que no primeiro quadrante é positivo, é para guardar a ideia. Como é o comportamento no primeiro quadrante? Como é o comportamento no segundo quadrante? Ó, no segundo quadrante, mesmo esquema. Ó. Digamos que está aqui o arco e aí eu fui fazendo ele até ele parar mais ou menos aqui nesse canto. Vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó. Tá certo? Então o arco saiu daqui e veio até aqui. Aí onde é que está o segmento do arco? O segmento do arco vai conectar a origem até onde ele parou. Então tá aqui, ó, a origem até onde o arco parou, tá aqui o segmento do arco, que eu estou chamando de segmento do arco, né? Que seria o equivalente a esse ângulo aqui, ó. Todo esse ângulo aqui, ó, todo esse arco, todo esse ângulo vem da união, né, da interseção desse segmento do arco com o segmento aqui, ó, do eixo X, tá bom? E aí, mesmo esquema. Qual foi a ideia que eu falei no primeiro quadrante? Eu pego o segmento do arco e prolongo ele até chegar à tangente. Se eu vou pegar o segmento do arco e prolongar ele até a tangente, tá aqui o segmento do arco, vou prolongar ele até a tangente. Esse aqui, ó, eu prolonguei meio que para cima. Nesse aqui, se eu prolongar para cima, eu não chego na tangente. Então, nesse caso aqui, eu vou prolongar para baixo. E aí, prolongando para baixo, ó, a gente vai observar que se eu fizer o prolongamento para baixo, eu vou achar um número aqui no eixo da tangente. E esse número refere-se, esse número representa a tangente desse arco que a gente formou, desse segundo arco que a gente formou. Sendo assim, observe que toda vida que o ângulo parar no segundo quadrante, o meu prolongamento ele vai ser para baixo. E o meu prolongamento sendo para baixo, eu vou estar sempre pegando um número negativo. A tangente desse arco que para por aqui sempre vai ser um número negativo. Por isso a gente diz que a tangente no segundo quadrante, ela é um número negativo, tá bom? Então o sinal da tangente é um número negativo. E aí, ó, se você entendeu no primeiro e no segundo quadrante, no terceiro quadrante vai ser a mesma coisa. Porque se ele parar aqui, ó, se eu faço esse movimento e o arco para nesse cantinho aqui, a reta vai estar aqui nessa posição e eu vou prolongar ela para cima. Para quem para nesse terceiro quadrante, ó, o prolongamento vai ser sempre para cima. Se o prolongamento é para cima, o sinal de qualquer ângulo, da tangente de qualquer ângulo que pare aqui no terceiro quadrante, vai ser um sinal positivo. E aí, na mesma pegada, para qualquer ângulo que pare no quarto quadrante, ou digamos que eu fiz um movimento até o quarto quadrante. E aí se parou aqui, ó, eu vou pegar onde ele parou e prolongar até a tangente. Se parou aqui, eu vou pegar onde parou e prolongar até a tangente. Para qualquer lugar que pare no quarto quadrante, a tangente vai ser um número negativo, tá bom? Outra coisa que é importante acrescentar é que observe que a gente sabe, desde o triângulo retângulo, que a tangente ela é o seno dividido pelo cosseno. Então, para saber o sinal da tangente, você pode também raciocinar pelo sinal do seno e do cosseno. Lembre que no primeiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno é positivo no primeiro quadrante. Portanto, mais com mais dá mais. Lembre-se que no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. E aí, mais com menos, ó, vai dar menos. E a mesma lógica se estende para o terceiro e para o quarto quadrante. Verifique, tá certo? E aqui a gente tem o sinal da tangente, que vem dessa ideia que é importante gravar a ideia ao invés de gravar isso aqui. E aí, sabendo desses sinais, entendendo como é o funcionamento do sinal, a gente consegue dizer qual é a tangente de 120, a tangente de 210, não é verdade? Para calcular a tangente de 120, aí você tem que lembrar que se passou de 90 graus, a gente faz uma redução ao primeiro quadrante. E aí, para saber qual é a redução de 120, tem que lembrar. Na aula de redução, a gente comentou que quem para aqui, ó, no segundo quadrante, a redução vai ser sempre 180 menos o ângulo.
Quem para aqui no terceiro quadrante, a redução é o ângulo menos 180. E quem para aqui no terceiro quadrante, a redução vai ser 360 menos o ângulo. Na nossa aula de redução, a gente trata isso com mais detalhes, mas está aqui as fórmulas de redução para cada quadrante. 120 graus, ele está parando em qual quadrante? 120 graus, se você entende que nesse cantinho fica o 180 graus, 120 graus está aqui, ó, antes do 180, e portanto a redução dele é 180 menos alfa, 180 menos ele. E aí se a gente for fazer a fórmula de redução, ó, vou escrever aqui, redução de 120 vai ser 180 menos ele, 180 menos ele, isso vai dar 60 graus. E assim como a gente fez na aula de redução, isso significa o quê? Que a tangente de 120 vai ser igual a tangente de 60, a não ser pelo sinal. E aí, qual é a tangente de 60? Quando a gente vai lá na tabelinha e olha, é possível verificar que a tangente de 60 ela é raiz de 3. Como a tangente de 60 é raiz de 3, a tangente de 120 vai ser raiz de 3, a não ser pelo sinal. Aí vamos lá, ó. 120 não parou aqui no segundo quadrante? Quem para no segundo quadrante, a tangente, ó, ela é negativa. Portanto, eu tenho que vir aqui e colocar um sinalzinho de menos, que é para dizer que a tangente de 120 vai ser menos raiz de 3. Ela é igual a de 60, a não ser pelo sinal. Talvez, tá certo? E aí a de 210, do mesmo jeito. 210, quero calcular a tangente, tenho que saber qual é a redução dele. Para saber qual é a redução dele, tenho que saber onde ele para. 210 é mais do que 180 e menos do que 270. Portanto, vai ser alfa menos 180, ou seja, 210 menos 180. Se a gente faz a redução de 210, ó, redução de 210 vai ser 210 menos 180, e se a gente fizer essa continha, isso vai dar 30 graus. Portanto, a tangente de 210 é igual a de 30 graus, a não ser pelo sinal. Aí você vai lá e olha, qual é a tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus, se a gente for olhar na tabelinha, ela é raiz de 3 sobre 3. Só que esse raiz de 3 sobre 3 é positivo ou negativo? Aí você vai e pensa, ó, 210, sem olhar para isso aqui, ó, não é para ficar memorizando isso. 210 não para por aqui. Quem para por aqui, a tangente vai ser, ó, positiva, porque eu vou pegar onde ele parou e prolongar até a tangente, tá bom? E aí, ó, prolongando até a tangente, eu vou achar sempre um número positivo, portanto, a tangente de 210 é mais raiz de 3, você coloca o mais se você quiser, não é necessário, tá? E aí vem a tangente de 90, e é importante agora, nesse momento, entender qual é a tangente de 90, por quê? Porque se a ideia é eu prolongar até chegar ao eixo da tangente, o que acontece se eu formar um ângulo de 90 graus? Se o meu ângulo parou nesse lugar, nesse cantinho aqui, ó, o prolongamento dele é sempre a continuação da reta, né? Ó, parou aqui, eu continuei a reta. Parou aqui, eu continuei a reta. O 90 graus para aqui. Se eu continuar a reta, ela nunca vai chegar no eixo da tangente. Na verdade, porque essas duas retas aqui, elas são paralelas. Portanto, a gente vai dizer que, no caso da tangente de 90 graus, a resposta é que não existe. Não existe a tangente de 90 graus, tá certo, gente? Porque a gente não vai conseguir prolongar a tangente, né, o segmento da reta do 90 graus até ele chegar na tangente, porque isso aqui são retas paralelas. A mesma lógica se aplica a 270 graus. 270 graus, se eu formar o ângulo até 270 graus, eu não consigo prolongar a reta até chegar à tangente, como eu faço com os demais. Portanto, a tangente de 270 graus também é uma tangente que não existe. E aí, sabendo que a tangente de 90 graus não existe, né? E a de 270 graus também não existe. E a gente já sabe como calcular as tangentes de ângulos que são maiores do que 90 graus. A noção de tangente aqui, a gente pode parar por aqui. Isso aqui já é o suficiente para a gente conseguir responder uma série de exercícios, tá bom? Então acompanhe essa playlist que as próximas videoaulas, as próximas aulas irão tratar um pouco sobre exercícios que vão tratar sobre tangente, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.